Muito bem, pessoal. Voltamos aos estudos do Regimento Interno TRT Primeira Região. Foquemos nos estudos, façamos a nossa parte. Vamos hoje estudar os artigos 120 a 129, que traz para nós aí algumas informações a respeito das súmulas, dos precedentes normativos, de orientações jurisprudenciais, teses jurídicas prevalecentes no âmbito do TRT Primeira Região. Bom, lembrando a todos que, se você ainda não adquiriu o curso de 120 questões comentadas do Regimento e do Código de Ética, o curso já está completo no site www.eleitoralcombruno.com.br. Bom, o artigo número 120 traz para nós três conceitos. Ele traz súmulas, ele traz teses jurídicas prevalecentes e nós temos ainda os precedentes normativos. Em tese, pessoal, súmulas, teses jurídicas prevalecentes, precedentes normativos, não tem muita diferença, né? Nós temos aí jurisprudência, como o próprio 120 traz para nós o conceito, é uma jurisprudência uniformizada. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre os precedentes normativos. Os precedentes normativos é aquele conteúdo, eu trouxe até um conceito para nós aqui, são orientações dominantes no âmbito de dissídios coletivos. Então, nós temos orientações dominantes no âmbito de dissídios coletivos. Enquanto que as teses jurídicas prevalecentes, ela também trata de uma jurisprudência dominante. No entanto, ela é o passo anterior à transformação de uma súmula. Então, enquanto a tese jurídica prevalecente exige ali maioria simples, para que seja transformada em súmula, nós temos a exigência de maioria absoluta. Então, em tese, nós temos uma jurisprudência uniformizada, tanto para as súmulas, quanto para as teses jurídicas prevalecentes, quanto para os precedentes normativos. Ambos estarão disponíveis onde? No banco de teses, divulgados na internet, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial. Essas são as diferenças básicas. Quanto à tese jurídica prevalecente, o 120A traz para nós que ela será constituída no dispositivo do acórdão que decidir o incidente de uniformização de jurisprudência, que está previsto lá no CPC, pelo voto da maioria simples. Já coloquei isso para vocês. Então, para que eu possa aprovar uma tese jurídica prevalecente, exigir-se-á apenas maioria simples dos desembargadores presentes à sessão de julgamento. O 121. Incumbe à Comissão de Jurisprudência, que é uma das comissões permanentes do TRT Primeira Região, mediante iniciativa própria ou de qualquer desembargador, propor, inciso 1, projeto de edição, alteração ou cancelamento de súmulas, instruído com demonstração de atendimento a um dos seguintes pressupostos. A. 3 acórdãos da seção especializada em dissídios individuais, reveladores de unanimidade, ou 5 acórdãos de seção especializada em dissídios individuais, prolatados por maioria simples, ou 21 acórdãos de 7 turmas do tribunal, sendo 3 de cada uma, prolatados por unanimidade. D. Ou 2 acórdãos de cada uma das turmas do tribunal, prolatados por maioria simples, ou ainda um acórdão do tribunal pleno. Veja que a exigência do tribunal pleno é uma só, né? Um acórdão só, prolatado por maioria absoluta, relativa a incidente de uniformização. Não vejo possibilidade da banca cobrar isso de você, não. Tá? Foge muito do escopo. Só se a banca quiser mesmo, para não usar outra palavra, né, acabar com a vida do aluno, acabar com a vida do concurseiro ali. Né? Mas não vejo como grande chance de ser cobrado esse artigo 121. Mas estamos aqui para abranger todas as hipóteses. Né? O inciso 2, ele fala sobre criação, alteração ou cancelamento de precedentes normativos, que está relacionado aos dissídios coletivos, não é? E quais são os pressupostos? 3 acórdãos da seção especializada em dissídios coletivos, reveladores de unanimidade, ou 5 acórdãos da seção especializada em dissídios coletivos, prolatados por maioria simples. E o inciso 3 diz:
alteração ou cancelamento de tese jurídica prevalecente, que é aquele passo anterior à transformação de súmula. Quais são os pressupostos? Lá do inciso 1, a linha A até a linha D. Então, no inciso 1, só não vai contemplar essa linha aí, tá? Da linha A à linha D serão os mesmos critérios para a tese jurídica prevalecente, ok? Parágrafo 1º do 121. Os acórdãos catalogados para fins de edição, alteração ou cancelamento de súmula ou precedente deverão ser oriundos de turmas e sessões de julgamentos distintas. Grifem esse finalzinho aqui. O projeto será encaminhado aos desembargadores no prazo de 15 dias que antecedem a sua apreciação pelo Tribunal Pleno, oferecerem as objeções e sugestões que serão submetidas à análise juntamente com a respectiva proposta. Então, não basta propor, né? Eu preciso que o Tribunal Pleno aprecie com antecedência, então nós temos um prazo de apreciação aqui, onde esse Tribunal Pleno vai colocar as objeções, sugestões, para que possam ainda ser submetidas às análises. Parágrafo 3º. A alteração ou cancelamento de tese jurídica prevalecente dependerá de maioria simples dos membros do Tribunal Pleno. Já tinha falado isso para vocês. Enquanto a súmula exige maioria absoluta, a tese jurídica prevalecente, maioria simples. Façam um quadrinho para você não esquecer. Parágrafo 4º. Nos casos de alteração legislativa, consolidação ou alteração da jurisprudência, seja do TST ou STF, julgamento de mérito de recurso extraordinário ou recurso de revista, sob o rito de recursos repetitivos, contrários à tese regional, o Tribunal Pleno procederá à reavaliação de súmulas, teses ou precedentes. Então, veja, se eu tiver alguma alteração de jurisprudência no TST ou STF, é claro que tudo aquilo que está abaixo precisará ser reavaliado. 122. Quando se tratar de exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, a edição de súmula independe da observância dos requisitos regimentais que regulam a matéria, exceto quanto à exigência de que a decisão seja tomada por maioria absoluta. Então, veja que nós temos aqui um rigor maior, porque eu estou falando de exame de constitucionalidade ou de ato normativo. E é claro que essa edição de súmula não dependerá dos requisitos regimentais. O requisito maior aqui é justamente o próprio exame da constitucionalidade de lei ou de ato normativo. 123. Tratando-se de matéria de relevante interesse público, e já decidida por órgão colegiado do tribunal, poderá qualquer dos seus órgãos judicantes, a Comissão de Jurisprudência, o Ministério Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio, ou Federação Sindical com base territorial no Estado do Rio, requerer ao presidente do tribunal que submeta ao Tribunal Pleno proposta de edição de súmula. Então, nós temos aqui os legitimados em que poderão submeter diretamente ao Tribunal Pleno a proposta de edição de súmula. E isso se atender a dois requisitos: relevante interesse público e uma questão que já foi decidida por um órgão colegiado do tribunal. Certo? 124. Na hipótese disso que nós falamos, é dispensado o atendimento das exigências de que cuida o 121, que são todos aqueles requisitos que nós falamos, sendo deliberada preliminarmente por 2/3 dos votos dos integrantes do Pleno a existência de relevante interesse público. Então, isso aqui que julga, né? A questão do interesse público, do relevante interesse público, dispensa os requisitos do 121. 125. Aprovada a proposta de súmula ou de precedente, ou definida a tese jurídica prevalecente, o verbete, que é o próprio teor daquela súmula, ou do precedente, ou da tese jurídica, adotará a respectiva denominação. Claro, vai ter lá, isso aqui é uma súmula, ou isso aqui é um precedente normativo, entendeu? Isso é simples você já observar. Com numeração própria, devendo ser publicado por 3 vezes consecutivas no Diário Oficial, então tem uma ampla publicidade aqui, observado o mesmo procedimento nas hipóteses também de alteração ou cancelamento, não só na aprovação. 126. As súmulas, as teses jurídicas e os precedentes cancelados manterão a mesma numeração, então só aparecerá a nota de cancelamento, não é?
A citação perante o tribunal das súmulas, das teses jurídicas ou dos precedentes dispensará a referência a outros julgados no mesmo sentido, certo? Os 128 e os 129 eles foram revogados. Então é isso. O que nós precisamos gravar no vídeo de hoje a respeito das súmulas, dos precedentes e das teses? As diferenças fundamentais, né? Eu coloco para vocês aqui uma atenção maior para o 124, a banca poderá focar nesse 124. O 123, vejo ele como relevante também. E o 122. O 121, não vejo como possível para a prova, não. Mas vamos estar preparados aí para qualquer questão. Lá no curso de questões comentadas, eu estou recordando aqui que tem uma questão sobre esse 121, justamente para facilitar a sua compreensão, né, e forçar também que você estude o 121, apesar de eu observar que não tem grandes chances de serem cobrados. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, passe no site, me procure nas redes sociais e peço a vocês que deem um joinha para incentivar cada dia mais a produção de material gratuito para vocês. Até mais, pessoal!